Vacine, Prefeitura de Nova Iguaçu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e também nosso WhatsApp DDD 24 993234567. E tem as nossas redes sociais, não se esqueçam de nos seguir por lá e acompanhar a programação da TVC. Ali você fica bem informado e ainda vê as atualizações de todo o dia pelo nosso Facebook, YouTube e Instagram. E olha só, hoje, Jorge, em Petrópolis, o dia amanheceu com céu completamente nublado e com chuvas em alguns pontos da cidade. Você vê aí imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 15 de setembro. Pesquisa da FEComércio mostra que hábitos dos consumidores levam em consideração a preservação do meio ambiente. Cooperativismo pretende movimentar R$1 trilhão em 5 anos. Depósitos futuros do FGTS poderão ser usados para comprar casa popular. 15 de setembro, 7 meses após as tragédias, o medo permanece no Petropolitano. As ocorrências policiais em Petrópolis. Denúncia de maus tratos resulta em mais uma prisão em flagrante em Nova Friburgo. E mais, Teresópolis Artes Manuais tem edição ampliada no Espaço Cultural Higino, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos ver o que é notícia na primeira página. Paulo Guedes dá show na ACRJ e fala de inflação menor que Estados Unidos e Europa. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Em encontro com empresários, o ministro faz balanço de sua gestão. O evento foi realizado pela Associação Comercial do Rio e pela Firjan. Destaque da página 3 e página 8. Vamos também falar sobre o destaque aí da página 7, na nossa primeira página. OMS fala em fim da pandemia de Covid. Temos aqui na página 6, Fintech prevê crescimento de 2,5%, FIT prevê crescimento de 2,5% do PIB em 2022. A FIT, a Agência Internacional de Classificação de Risco, atribuiu previsão ao fortalecimento do mercado de trabalho, abertura do setor de serviços e ao avanço das commodities. Temos também o destaque aí da página 6, mais de 360 radares foram instalados no Rio neste ano. Na página 4, IBGE abre 8 mil novas vagas para o censo 2022. Vamos à página 2, ver o que é destaque ali na nossa página de opinião, é o nosso editorial, lido por Nana Grassi. Imprensa realmente sendo valorizada. Por mais que já tenha acabado esta edição do Rock in Rio, é obrigação do Correio da Manhã enaltecer e agradecer toda a valorização que a imprensa teve durante todos os dias de eventos na cidade do rock. Muitos eventos e festas em que a imprensa é convidada, os jornalistas, os verdadeiros responsáveis por toda a divulgação e transmissão, no caso de shows, não recebem o verdadeiro valor necessário. Se formos falar do suporte, então, ficamos até amanhã. Mas como nosso diretor de redação, Cláudio Magnavita, já tinha conhecido as instalações do Rock in Rio antes de começar o festival, já esperávamos tudo de melhor para a imprensa que estaria ali para divulgar ainda mais tudo o que estava por vir e veio com muito sucesso. Uma sala gigantesca com mesas e cadeiras extremamente confortáveis, ar-condicionado e sinal de internet. Estes foram alguns dos fatores positivos oferecidos por Roberto Medina.
Sobre a segurança, então, armários com desbloqueio por meio de QR Code para guardarmos nossos equipamentos com tranquilidade, já que haviam centenas de trabalhadores pelo local. Abre aspas, um bom jornalista de barriga cheia não quer guerra com ninguém, fecha aspas. É assim que iniciamos o nosso relato sobre a vasta mesa de alimentação oferecida a todos os profissionais, desde salgadinhos, biscoitos e bolos, a hambúrgueres, caldos e macarrão, sem contar o open bar de refrigerantes, suco, água e o nosso tão bom e necessário cafezinho. A localização do galpão também foi muito bem pensada. Em poucos passos, já estávamos dentro da cidade do rock, entre os palcos Mundo e Sunset. Realmente, a organização do Rock in Rio pensou muito bem em tudo. Um evento desta proporção, com milhares de pessoas em todos os dias de show e apresentações, e de uma estrutura de primeira, não poderíamos esperar menos. Parabéns a Roberto Medina e toda a equipe responsável por oferecer tudo de melhor para nós jornalistas. Bom seria se todos copiassem a ideia e dessem o verdadeiro valor para a imprensa, já que, brincadeiras à parte, sem ela, talvez seria muito diferente. Vamos então à nossa página 3 com a coluna Magna Vita. Começamos com a nota Zum 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 1. Os dirigentes do PT Fluminense estão espantados com a cara de pau de Alessandro Molon, que fez circular nas redes sociais uma postagem onde pede voto para Lula, associando a sua imagem ao candidato à presidência pelo PT. Todo mundo sabe que o candidato de Lula no Rio é o deputado André Siciliano. Ele pede voto para o ex-presidente e esquece de dizer que não tem o apoio. É a sua grande fake news. Seu texto chega a plagiar as citações de Siciliano até nas referências explícitas à Baixada. Tem o Zum 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 2 do outro lado. Aconteceu exatamente como a coluna previu. Molon iria se fazer de vítima, abandonado pela esquerda, e pediria doações, já que a legenda não daria um único tostão. A coluna apontou o jogo combinado e afirmou que depois de receber dos incautos, o PSB abriria os cofres. Ele só perde para Romário em fundo. Recebeu 2,6 milhões do partido, dinheiro que sobra na conta dele e falta na de Freixo e dos demais candidatos da legenda. O PSB do Rio tem dono, como era o MDB de Pisciani ou o PSC do pastor Everaldo. Vamos ao destaque aqui principal da coluna, que é o destaque em fotos ali. Ministro Paulo Guedes faz balanço da economia em palestra na Associação Comercial. Está aí a foto aí, várias fotos com várias personalidades, mas vamos ler um trechinho aqui, só o inicial ali. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convidado do evento promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, a CRJ, e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, na sede da Casa de Mauá. O ministro foi recebido pelo presidente da CRJ, José Antônio do Nascimento Brito, Jossa, e pelo presidente em exercício da FIRJAN, Luiz Cécio Caetano. Guedes assinou o tradicional livro de visitas e, em seguida, fez uma palestra para uma plateia formada por empresários, parlamentares, dirigentes da CRJ e da FIRJAN, entre outras entidades. Nas fotos ali, o discurso de Paulo Guedes, ele assinando o livro de visitas, com várias personalidades do Rio de Janeiro, inclusive o presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro e os presidentes da FIRJAN. E o Pinga Fogo também fala, em maioria, sobre esse evento ao qual o Guedes discursou. Vamos ao Pinga Fogo, rapidamente? Vamos começar ali com o alto astral. Paulo Guedes estava de altíssimo astral no seu encontro com os empresários do Rio, na sede da CRJ. Descontraído, cumprimentou todo mundo na sala VIP e ouviu pacientemente algumas reivindicações pontuais, sempre interagindo com os interlocutores. Estava se sentindo em casa. Pois é, e aí continua, no Pinga Fogo é todo sobre, né, o PIB cresceu, ele fala da relação do PIB, do crescimento da economia, o exemplo, o ministro falou durante 1 hora ali, no evento, falando que o PIB brasileiro, a economia brasileira, né, está melhor do que a dos Estados Unidos, da França, Alemanha e outros países da Europa. Ídolo,
Ele falou também ali um pouco sobre o ídolo dele ali e a união, né, o sucesso da presença de Paulo Guedes no encontro promovido pela Firjan e pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, sobre essa união aí do Estado com a União, né, o Estado brasileiro no caso. Então, Guedes discursou por 1 hora e um pouquinho mais, falando sobre as melhoras econômicas que o Brasil vem tendo aí sucessivamente aí, através dos meses aí. Vamos à nossa página 4 agora, nossa página de política. Mais de 2,7 mil pedidos julgados. TRE já concluiu o processo de registro de candidatura. O presidente do tribunal parabenizou a força-tarefa. Se refere, então, às eleições de 2022, o TRE já julgou 2,7 mil pedidos. Isso, então, para as nossas eleições agora, em outubro, o TRE já tem tudo isso julgado, gente. Tem ainda outras notícias, né? Projetos sobre agressões a jornalistas volta à tona. Importantíssimo também, a gente viu o episódio aí da Vera Magalhães aí essa semana. Exatamente. Vamos aos destaques da página nacional. Mais de 8 mil novas vagas. IBGE abre vagas para censo 2022 com inscrição até amanhã. Então, o IBGE abriu novas vagas para trabalhar no Censo Demográfico 2022. São 7.795 oportunidades para recenseador, que devem ter ensino fundamental completo, e 436 para agente censionário municipal ou supervisor com ensino médio completo. Então, fica aí, vagas temporárias são de grande ajuda para o levantamento. E aí, nessa matéria, você acompanha as notícias completas, as informações, o que é necessário para trabalhar, né? E aí vem discriminando nessa matéria. Bom, vamos então ao destaque do Estado do Rio de Janeiro, nossa página 5. Niterói reformará unidades do médico da família. Prefeitura modificará núcleos de Bernardino, Badu e Leopoldina. Os módulos devem ser reabertos em janeiro de 2023, aí então com a sua totalidade reformada e modificados. Do lado ali no Correio Fluminense, uma notícia muito importante que se refere à educação. Educação ambiental em escolas de Macaé. Até o fim do ano, 5 mil alunos serão atendidos. Com foco na educação oceânica, o projeto Iurucuaã, desenvolvido pelo Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade de Campos Macaé, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no PEN UFRJ, foi realizado na terça desta semana, no CIEP municipalizado Oscar Cordeiro, aeroporto aqui entre parênteses assim, aqui. Cerca de 40 alunos do segundo ano participaram das atividades voltadas para a importância do cuidado com espécies que estão ameaçadas, em especial as tartarugas marinhas. Olha que interessante projeto. Então ele vai ser direcionado aí às 26 escolas municipais e o objetivo é desenvolver estratégias de educação que visam a sensibilização e a adoção de práticas sustentáveis para conservação da espécie. O projeto, iniciado em julho, atenderá até o final do ano letivo cerca de 5 mil alunos. Continuamos? Exatamente. Ainda tem uma notícia importante aí, antes da gente passar para a próxima editoria. Sim. Abertas inscrições para a meia maratona de Cabo Frio. Competição terá 2 categorias e 3 percursos. Então, você confere a reportagem completa lá, falando sobre as inscrições, onde podem ser feitas. São 3 percursos de 5, 10 e 21 quilômetros. Pois é. Bom, saúde aí, né? O pessoal do esporte vai lá, corre atrás para as inscrições, né? Vamos à página do Rio de Janeiro. Fiscalização a toda no Rio. Mais de 360 radares foram instalados na cidade esse ano. Uma notícia importante para os motoristas da cidade foi dada pela Prefeitura. Neste ano, a fiscalização de trânsito do Rio está ganhando um reforço com a instalação de novos equipamentos em locais diferentes. Entre janeiro e o começo de julho, quase 200 pistas receberam 367 novos radares. Esses aparelhos representam 20% do total de detectores instalados em toda a cidade. Ao todo, são 1.826, radares aí, ó. Os números registrados em 2022 chamam a atenção
ao serem comparados com anos anteriores em 2021, que foram instalados 31 equipamentos, enquanto em 2020 foram 80 entrando em funcionamento. É muito radar, tem que ficar de olho na plaquinha, hein? E olha só, golpe na Caixa para a venda de passagens. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão da Operação Delivery Card, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, o esquema causou prejuízo de cerca de 40 milhões de reais ao banco público. Então, as investigações identificaram suspeitos de integrar uma organização criminosa que comprava passagens usando cartões clonados da Caixa. Os bilhetes eram posteriormente vendidos a baixo custo em uma rede social, com a justificativa de que eram adquiridas em programas de milhagens. A operação é coordenada pelo grupo recentemente criado pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Gente, economia agora, boa notícia. PIB cresce 2,5% este ano. A Agência Internacional de Risco, Fitch, revisa para cima a previsão. Na matéria aqui, em nova revisão, a Agência Internacional de Classificação de Risco elevou de 1,4% para 2,5% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de tudo que o país produz. Para este ano, para 2023, porém, a instituição revisou para baixo suas previsões, de 1% para 0,8%. Na foto ali, o que justifica esse crescimento seria o segundo trimestre forte, explicaria essa revisão da agência. Então, a gente teve um segundo trimestre, pode ter um segundo trimestre muito bom. Então, essa revisão foi feita aí e o aumento do PIB. Nós ainda temos os destaques do esporte, do internacional e também o segundo caderno. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você entra no nosso site, correiodamanhã.com.br, para conferir as notícias e, é claro, ficar muito bem informado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que pesquisa revela que 45% das mulheres dizem que já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público. E você vai ver também que pesquisa da FEComércio mostra que hábitos dos consumidores levam em consideração a preservação do meio ambiente. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Uma sondagem do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises sobre o consumo consciente mostra que 79% dos entrevistados têm hábitos que levam em consideração o meio ambiente. E os hábitos mais comuns são os de apagar as luzes ao sair de um cômodo e fechar a torneira ao escovar os dentes. A pesquisa da FEComércio foi feita com 539 consumidores fluminenses entre os dias 9 e 15 de agosto. Enquanto quase 80% dos consumidores pensa no meio ambiente, 14,1% não sabem dizer e 6,9% não levam em consideração. 57% afirmam que suas ações rotineiras estão associadas às mudanças climáticas e 55% dão preferência para consumir de empresas que adotam práticas socioambientais nos
seus produtos e serviços. O objetivo da pesquisa é identificar o posicionamento da população em relação aos problemas com o meio ambiente e o que fazem ou não para ajudar a minimizá-los. 93% dos entrevistados diz ter o hábito de apagar as luzes ao saírem de algum cômodo, enquanto 83% deles fecham a torneira ao escovarem os dentes. De luz, eu saí apagando todas as luzes. Eu não estou no cômodo, eu saio apagando tudo. E a água, sempre vou lá, quando está pingando, eu vou lá e fecho, porque eu tenho pavor daquele barulhinho da água pingando. Mantém tudo apagado. E na máquina de lavar tem um tambor para aproveitar a água para lavar quintal. De vez em quando está uma acesa, apaga uma, acende a outra. A gente procura, né, manter as luzes desligadas, o banho não ser aquele banho tão longo, né, evitar ficar abrindo a geladeira, enfim, né, porque o consumo tá alto, né, o valor, né. Fecho torneira, escovo desde depois enxago. Ainda sobre os hábitos em casa, 72% dos entrevistados têm o hábito de adquirir eletrodomésticos que funcionem com menor consumo de energia, enquanto 14% lavam o carro com mangueira e 10% lavam a calçada com a mangueira. A pesquisa Consumo Consciente também quis saber o que acontece com o lixo coletado nas ruas. 63% dos entrevistados disseram que o lixo é misturado na coleta sem separação entre reciclável e orgânico, enquanto 19% afirmam que ele é tratado corretamente. Dos consumidores consultados, 16% não souberam dizer o que é feito com o lixo recolhido nas ruas. Separar lixo não, a gente não separa não. Não, recicla. A gente separa garrafa, papel, entendeu? E dá para os outros que fica pedindo. Tem, assim, até uma pessoa próximo, né, à minha rua, que ela faz a reciclagem com plásticos. Aí a gente separa o plástico para ela. Movimentar R$1 trilhão em faturamento que se transforma em renda, trabalho, sustentabilidade e produtividade em um prazo de 5 anos. Este é o desafio proposto pelo presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, Márcio Lopes de Freitas, que prevê esse crescimento a partir da capacidade de promover transformação social do modelo de negócios cooperativistas. O desafio proposto pelo presidente se alinha com os últimos feitos que fortalecem o setor, como a promulgação da Lei Complementar 196 de 2022, que impulsiona o crescimento do cooperativismo de crédito no país por meio de mudanças em conceitos, estruturas e processos. Segundo Freitas, o desafio será cumprido com a ajuda dos cooperados, que também devem chegar à marca de 30 milhões de inscritos até 2027. Para o presidente, o desafio vem em um momento importante, quando é preciso parar e refletir sobre o que tem sido feito e o que se espera realizar a longo prazo. E o otimismo tem explicação. Conquistas como a da promulgação do novo marco do cooperativismo provam que o setor saiu do papel de coadjuvante. Cada centavo gerado dentro de uma cooperativa se transforma em qualidade de vida para as comunidades onde as cooperativas estão inseridas. Nós vamos gerar, na realidade, 1 trilhão de novas oportunidades para o povo brasileiro, especialmente para os nossos cooperados, em forma de trabalho, de renda, de programas de inovação, de cursos, de projetos sociais, de ações de sustentabilidade e investimentos diretos nas melhorias das comunidades onde atuamos. Chegou a hora de mostrar que o nosso jeito de fazer negócio gera resultados, sim, e resultados muito expressivos. A Organização das Cooperativas pretende apoiar o crescimento por meio de suas unidades estaduais, com estratégia unificada e com diretrizes capazes de balizar o desenvolvimento do movimento de maneira integrada, respeitando a diversidade de cada cooperativa. O impacto desse crescimento poderá ser visto, segundo previsões, no surgimento de 100 mil empregos diretos e na realização de 300 milhões de reais em investimentos e capacitação. A partir do próximo ano, o trabalhador vai poder usar os depósitos futuros do FGTS para a compra de casas populares. Na última quinta-feira, o Diário Oficial da União publicou uma portaria que autoriza o uso desses recursos para pagar prestações do programa Casa Verde Amarela. Quem traz as informações é a nossa repórter Rafaela Cordeiro.
Embora a autorização para o início da modalidade de pagamento das casas populares com o FGTS já esteja em vigor, a medida vai demorar um pouquinho para começar a valer. Isso porque as instituições financeiras têm 120 dias para se adaptar ao novo tipo de contratação, que só começa a ser oferecida em fevereiro de 2023. Além disso, somente as famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 podem recorrer ao benefício, que pode ser utilizado para comprar um imóvel por beneficiário. A medida vai valer da seguinte maneira: ao invés de o dinheiro ser depositado mensalmente na conta do trabalhador, ele vai ser descontado automaticamente para o pagamento das parcelas da Casa Popular. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. E olhem, após a suspensão do piso salarial da enfermagem pelo ministro do STF, Roberto Barroso. Está errado, Roberto Barroso? Bom, diversos representantes da categoria têm protestado para que o reajuste seja feito. No dia 4 de agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que altera o piso salarial da enfermagem para R$ 4.750. Mas, um mês depois, no dia 4 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, suspendeu a lei por um período de 60 dias. A votação no Supremo Tribunal Federal está 5-3 para a suspensão do novo piso salarial. De acordo com os ministros, o novo valor pode levar a uma demissão em massa e sobrecarga da rede. A presidente do STF, Rosa Weber, e os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes ainda não votaram. Para que a lei não seja vetada, os 3 ministros devem ser a favor do novo piso salarial. Manifestações já foram realizadas no Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis e São Gonçalo. Em Petrópolis, parte da categoria já tem se manifestado e uma possível mobilização pode acontecer na cidade. Estou vendo esse movimento que está acontecendo em Petrópolis para que a gente faça uma manifestação, um movimento. Eu acho justo a gente fazer isso, a gente está lutando por uma causa justa, por uma causa que a gente merece, é uma lei que a gente precisa lutar para que essa lei venha a funcionar. Para que a lei seja aprovada, é preciso que os governos apresentem a forma de custeio para o pagamento do novo piso. Gente, o nome do ministro é Luiz Roberto Barroso. O nome completo dele é um nome composto. Aqui deixaram dividido. Então, está aqui feita a correção devida ao nome do ministro. E uma pesquisa feita com 1.200 pessoas pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo IPEC, com apoio da Uber, revela que 45% das mulheres dizem que já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público, mas apenas 5% dos homens admitem já terem feito o ato. Realizada com o objetivo de analisar as experiências e percepções da população brasileira sobre assédio, violência doméstica, importunação e perseguição, a pesquisa feita por telefone com 800 homens e 400 mulheres maiores de 16 anos pelo Instituto Patrícia Galvão e IPEC, com o apoio da Uber, revela que 45% das mulheres dizem que já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público, mas apenas 5% dos homens admitem já ter feito o ato. Os dados mostram ainda que 32% das mulheres afirmaram ter passado por situação de assédio sexual no transporte público e 31% das mulheres afirmaram já haver sofrido tentativa ou abuso sexual. Tem amiga minha que falou que já passou, entendeu? Do cara aí passar a mão. Eu falei, minha filha, quando é assim, enfia a mão na cara. A gente não quer ser violento, mas tem hora que a gente tem que ser, né? Porque senão, minha filha, o negócio vira bagunça. Chamam a atenção os maiores percentuais de homens e mulheres entre 16 a 24 anos e o público LGBTQIA+, que declararam terem sido obrigados a fazer sexo quando não queriam e a manter relações sexuais sem preservativo. Para o crime de assédio sexual, a lei prevê reclusão de 1 a 5 anos, já para importunação sexual, a previsão é de 1 a 2 anos. A advogada Thaís Borzino explica a diferença entre os termos. O assédio sexual, ele se configura como um ato para obter vantagem ou favorecimento sexual. Só que o assédio sexual, ele é definido na lei quando o agente que pratica esse ato é superior hierarquicamente à vítima. E a importunação sexual, não, né? É também essa satisfação sexual,
mas que não envolve uma hierarquia. Então, muitos os casos que a gente tem notícia, por exemplo, que ocorre no transporte público, né? Quando ocorre um toque indevido no corpo da mulher, ou até coisas mais graves. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis registrou 62 casos de estupros desde o início do ano. Só em julho foram 17 casos registrados, um aumento significativo se comparado com o mesmo período de 2021, quando foram registrados 2 casos na cidade. Ainda segundo a pesquisa, com o término do relacionamento, há indícios de práticas de controle, perseguição somadas aos relatos de agressões físicas e verbais. 1 em cada 4 mulheres agredidas declara que a violência doméstica acontece com frequência, enquanto apenas 1 a cada 10 homens afirma sofrer violência frequentemente. Ciúme seria o motivo principal para as agressões. 34% das mulheres declararam ter sido obrigadas, após o fim do relacionamento, a bloquear contato, mudar de telefone e registrar um boletim de ocorrência, enquanto apenas 25% dos homens relataram as mesmas situações. A vítima pode procurar as delegacias, se houver na cidade a delegacia especializada em violência contra a mulher, é o indicado, né? Mas caso não haja, pode fazer o registro de ocorrência na delegacia do local em que ocorreu, né? Muitas vezes, se ocorreu em lugar público, é importante levar maiores informações e até mesmo verificar se algum dos presentes pode ir como testemunha. A pesquisa revela também descrença sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, que podem ser atribuídas à sensação de impunidade e também a percepção de que os representantes da polícia e da justiça dão pouca importância para o problema da violência doméstica. 89% concordam que os homens que agridem as parceiras sabem que isso é crime, mas não acreditam que vão ser punidos. Para 76% dos entrevistados, a polícia e a justiça no Brasil tratam a violência doméstica contra mulheres como um assunto pouco importante. A Lei Maria da Penha está em vigor desde 2006 e ela vem sofrendo diversas modificações a fim de tentar conferir uma maior efetividade para ela. Uma iniciativa muito interessante que seria o abrigo a essas mulheres que sofrem violência, né? Porque muitas vezes realmente, mesmo com a protetiva, o agressor não sai de casa. Então, a ideia é que o poder público forneça a possibilidade dessas mulheres saírem de casa e estarem abrigadas em um local digno para elas e para as famílias delas. E olha, 33 municípios brasileiros vão ser contemplados com o reforço de vacinação nas fronteiras. De acordo com o Ministério da Saúde, os países que fazem divisa com o Brasil foram convidados para integrar o plano de ação. O Ministério da Saúde informou que vai reforçar a vacinação até o mês de dezembro nas fronteiras secas e pluviais do país. Pelo menos 10 estados serão contemplados. Dentre eles estão Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e também o Rio Grande do Sul. Pelo menos 33 municípios do país vão receber esse serviço. Ainda de acordo com a pasta, países que realizam fronteira com o Brasil, como por exemplo Argentina, Uruguai, Paraguai, foram convidados para participar desse reforço da vacinação. Lembrando que o objetivo, de acordo com o Ministério da Saúde, é imunizar todas as faixas etárias nessas localidades. Esse reforço se estende até o dia 16 de dezembro. Richard Stutzenburg para o Correio da Manhã na TV. Atualmente estão sendo realizadas 54 obras de requalificação de conjuntos habitacionais que foram entregues há mais de 10 anos. As intervenções são executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras e vinculadas ao Estado. No último sábado, a Secretaria de Infraestruturas e Obras do Estado do Rio de Janeiro comemorou a assinatura da ordem de início das obras de requalificação de mais um conjunto habitacional. O conjunto Rubem Berta, na Ilha do Governador, vai ser beneficiado pelo avanço do programa de recuperação de imóveis entregues pelo Estado há mais de 10 anos. Dos 60 condomínios escolhidos, 54 já passam por reformas com investimento de mais de 488 milhões de reais. As intervenções vão, além de pintura de fachada, incluindo recuperação e permeabilização de coberturas e telhados,
limpeza de cisternas e caixas d'água e modernização da rede elétrica. Nossa meta é devolver a qualidade de vida para as famílias voltarem a ter orgulho do lugar onde moram. Além das obras em andamento e as que já estão em licitação, o objetivo é que se expanda para mais de 60 conjuntos habitacionais. As intervenções são consideradas necessárias. Isso porque, na época que os condomínios foram entregues, as prioridades eram intervenções básicas como pinturas e não deram a devida atenção para as áreas necessárias. O maior programa criado para tratar de assunto de moradia no Rio de Janeiro vai completar um ano este mês de setembro e vem revolucionando a política de habitação em todo o estado. Além da contratação das obras para a construção de 50 mil unidades habitacionais nos próximos 5 anos, criamos também um projeto voltado à oferta de arquitetura acessível e melhorias habitacionais em áreas de vulnerabilidade social. Atualmente, a Secretaria está reformando 8 conjuntos habitacionais na capital fluminense e 1 em Queimados. Já a empresa de obras públicas do estado está responsável por 3 conjuntos na cidade do Rio de Janeiro, enquanto a Serrab possui 42 obras em andamento na capital, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e Resende. Esse é o programa, um dos maiores programas de habitação dos últimos anos no estado do Rio de Janeiro, onde se trata de habitação, e mostra a preocupação do governo com esse assunto tão importante para a população. E você vai ver depois do intervalo que hoje é dia 15 de setembro, 7 meses após as tragédias que assolaram Petrópolis. O medo permanece no Petropolitano. E você vai ver também que começa hoje a Serra Serata, Festa da Cultura Italiana em Petrópolis. Um vinhozinho, vai rolar? Uma pizza, né? Quem sabe? Voltamos já, gente. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. 7 meses se passaram desde a tragédia de fevereiro e Petrópolis ainda vive diariamente com a lembrança daquele dia. Esse é o caso de Davi, que criou uma música sobre o dia 15 de fevereiro. A canção fala sobre solidariedade e a união dos petropolitanos. David tem 30 anos e atua como motorista de aplicativo em Petrópolis e criou a música 15 de fevereiro, após uma das maiores tragédias socioambientais já registradas na cidade. Assim como muitos, no dia do ocorrido, ele presenciou dor, angústia, medo e destruição. E mesmo assim, conseguiu ajudar a prima, moradora do Morro da Oficina, a retirar os móveis da casa onde ela vivia e que foi parcialmente danificada. A inspiração veio um pouquinho depois da tragédia. Por que um pouquinho depois? Porque eu passei por momentos no dia 15, onde eu estava, que é ali no Bauhaus, vendo todas aquelas pessoas ali ilhadas e motos passando no rio. Então, essas coisas vão afetando, né? De acordo com David, a música tem o objetivo de relembrar o dia 15 de fevereiro, mas como uma reflexão para que outras tragédias não aconteçam.
Parte da música retrata o cenário daquele dia, como por exemplo os ônibus na Coronel Veiga, em que um estudante, Gabriel, perdeu a vida ajudando outras pessoas. O objetivo não é focar na tristeza desse dia, isso aí já basta, né? O objetivo é fazer com que essa música sensibilize aqueles que têm o poder de fazer algo por nossa cidade. Lá no morro da oficina, todos estão olhando o céu, estão lembrando Gabriel, que deu a mão, que deu a vida a quem nunca viu. 7 meses se passaram e 2 pessoas ainda permanecem desaparecidas, sendo Lucas Rufino, de 21 anos, no Morro da Oficina, e Heitor de Castro, de 61 anos, que estava em um dos ônibus arrastados pela enxurrada. Vias da cidade permanecem interditadas nas localidades do Ciméria, Valparaíso e Independência. E claro que para todos os petropolitanos, a chuva continua sendo motivo de preocupação, inclusive para o compositor. Quando chove a gente fica preocupado, todo mundo agora percebe que começa a chover, o centro já esvazia, né? Porque as pessoas estão um pouco traumatizadas com a chuva. Então eu acho que, infelizmente, é um momento de cicatrização que a gente tem que passar. Localidades como o Morro da Oficina, Chácara Flora, Vila Felipe ainda apresentam muita destruição do dia 15 de fevereiro, mas como na música, em que as notas aos poucos vão ganhando forma, Petrópolis também tenta se reconstruir, e a esperança é que a cidade de Pedra de Pedro volte a ser bela outra vez em sua totalidade. Eu vim de lá, de onde a serra vê o mar, de onde a chuva cai pra germinar, não pra alagar. Eu vim de lá, eu vim de lá. Infelizmente, né, muitos petropolitanos ainda estão com medo. Muitos locais ainda estão do mesmo jeitinho 7 meses depois, né? A gente sabe de um caso de um jornalista, né, nosso colega de profissão, que foi atingido também e estava fora da sua residência e não conseguiu aluguel social, assim como ele, outras tantas famílias também não conseguiram aluguel social. Uma catástrofe que atingiu a cidade, né? 2, logo uma em seguida da outra, 1 mês depois, e Petrópolis continua assim, os petropolitanos ainda amedrontados. E aí o que acontece? Sem aluguel social, sem uma casa digna com segurança, essas famílias vão voltar para as casas que estão em risco. É verdade. Nós estamos, né, dia 15 de setembro, o verão já está aí, ó, daqui a pouco batendo a porta, as chuvas intensas de verão voltam e a gente sabe que Petrópolis já tem todo verão, temos chuvas fortes. E esse não vai ser diferente. Não. Então, vamos então agora às ocorrências policiais também de Petrópolis. Olhem só, na noite de terça-feira, 2.228 cápsulas de cocaína e R$ 34.080 foram apreendidos pelos policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar. Esses policiais militares receberam denúncias de que criminosos haviam escondido grande quantidade de entorpecentes em uma mata próxima à Rua E, no Sargento Boenig. Ao verificar as informações, encontraram 34 cargas de cocaína enterradas em um barril. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia, que fica em Itaipava, onde o entorpecente foi apreendido. Olha só a quantidade, né? 2.228 cápsulas de cocaína e mais de R$ 34 mil em espécie. É isso, tem que ir atrás mesmo do tráfico, tirando aí o poder deles aí. Nesse caso, dinheiro e o estoque.
E olha, ainda em Petrópolis, na terça-feira, policiais militares também do 26º Batalhão de Polícia Militar recuperaram carro roubado. Um carro roubado, um Citroën Picasso. Os policiais militares do 26º Batalhão receberam denúncia de que o veículo roubado estaria na área da posse. Ao verificar as informações, encontraram o veículo descrito na denúncia em um terreno que funciona como ferro velho e confirmou que se tratava de produto roubado. Olha só que coisa, hein? O registro, na 37ª Delegacia de Polícia abordou os homens que estavam ao lado do veículo e os conduziram para a 106º Departamento de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Então, o carro aí no ferro velho, que beleza, né? Será que o dono do ferro velho também foi autuado, né? Espera-se. Vamos continuar aqui, porque na manhã de ontem, policiais militares de Petrópolis receberam a visita da Major PM Bianca, da CANS, Coordenadoria de Assuntos Estratégicos. Na ocasião, ela ministrou uma palestra sobre a violência doméstica e familiar e deu instruções sobre a legislação penal, as formas de violência, como melhorar o atendimento das ocorrências, o ciclo da violência doméstica, a importância de acompanhar os casos de violência doméstica e muitos outros assuntos de relevância para o desenvolvimento de um bom trabalho policial militar. Eu vou corrigir. Só corrigir, na verdade, é CAIS, né? Estava sem o tio ali, eu pensei que fosse de cães, mas não. É CAIS, que é o nome da coordenadoria, tá? Isso. Gente, seguindo aqui, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo promoveu uma fiscalização na tarde da última terça-feira, que culminou com uma prisão em flagrante de uma mulher por maus tratos contra animal. Os agentes chegaram ao endereço indicado após denúncias anônimas. Após apurar relatos e imagens, a subsecretária Elisângela Rodrigues, acompanhada por agentes da Guarda Civil Municipal, confirmou a situação precária gravíssima, na qual uma cadela idosa estava sendo submetida por sua tutora. O caso foi apresentado na delegacia, que constatou os maus tratos e determinou a prisão em flagrante da denunciada, que já havia sido notificada 4 vezes anteriormente, mas não adotou as medidas recomendadas pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo. A cadela tem aproximadamente 15 anos, sofria sem alimentação e vivia em ambiente frio e insalubre, infestada de parasitas. Além disso, ela apresenta problemas de saúde e um tumor. O cão foi resgatado e está sob cuidados de uma protetora voluntária que se sensibilizou com o sofrimento do animal. Nossa, quanto absurdo. Enfim. Denúncias de maus tratos podem ser feitas para a Subsecretaria do Bem-Estar Animal em Nova Friburgo por meio do e-mail vou soletrar aqui, ssubea021@gmail.com, ou na ouvidoria pelo telefone, no caso DDD 22, que é de lá, 25 25 92 44. Difícil de ver as imagens, tá? Vamos dar continuidade aqui. Desde quinta-feira, dia 15 até domingo, dia 18, acontece a edição Primavera da Feira de Artesanato, Teresópolis Arte Manuais. São 70 artesãos reunidos no Salão Cassino do Espaço Cultural Higino, no Alto, onde o visitante poderá encontrar peças decorativas, objetos utilitários, brinquedos, roupas, bijuterias e acessórios. A entrada é de graça. A Feira Teresópolis Artes Manuais, tanto em suas edições especiais, quanto na sua edição permanente no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, durante os fins de semana, vem se firmando como espaço de divulgação e desenvolvimento do artesanato em Teresópolis, que já é o município do interior do estado com o maior número de cadastros de artesãos, com cerca de 700 inscritos. Essas informações foram passadas por Cléo Jordão, Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis. Na feira,
feira estarão expostas peças exclusivas e produzidas nas mais diversas técnicas, como crochê, amigurumi, biscuit, marcenaria, bordado, cerâmica e cestaria, além de outras atividades oferecidas além da praça de alimentação. Esta é a edição primavera da Feira de Artesanato Teresópolis Artes Manuais, que acontece entre os dias 15 e 18 de setembro, quinta a domingo, no horário das 10 da manhã às 7 da noite, no Espaço Cultural Higino, na Avenida Oliveira Botelho, 365, no Alto, em Teresópolis. E a entrada é gratuita. Gente, depois do isolamento social, consequência da pandemia de Covid-19 e das tragédias deste ano, os empresários petropolitanos têm abraçado cada vez mais a cidade. A propagação dos eventos culturais no município tem contribuído cada vez mais com o entretenimento na cidade. Petrópolis é uma cidade diretamente ligada com o turismo e a cultura desde o período imperial no Brasil. A cidade possui um grande acervo de teatros, museus e palácios que lembram este período. Durante o isolamento social decorrente da pandemia, o setor cultural foi extremamente fragilizado e a situação se agravou ainda mais após as tragédias de fevereiro e março. No segundo semestre de 2022, as programações culturais têm voltado a ganhar espaço no município. Essa retomada agora no período de pós-pandemia e também nesse período de pós-enchente pluvial aqui em Petrópolis, eu acho de um fator muito importante, porque exatamente é a cultura que resgata toda a vontade de você continuar brigando, continuar trabalhando, continuar vivendo. Quer dizer, a cultura está no meio de tudo isso. Por ano, Petrópolis recebe mais de 1 milhão de visitantes. A cidade, que é considerada rica em entretenimento, necessita de eventos culturais que movimentem tanto o turismo quanto a economia e que, no final, impulsionem a cultura com o objetivo de fazer com que outros empresários invistam no município. A arte no Brasil sempre foi muito carente, né? E eu acho que faz parte mesmo da vontade política. As pessoas têm dificuldade em eleger, não é, como prioridade a cultura que está junto com a educação. Quer dizer, isso é um fator primordial. Eu acho que não escolher a arte como primordial é um erro muito grande, principalmente do poder público. A arte ensina, a arte faz pensar. E fazendo pensar é sempre bom, né? É sempre abrindo espaço, né? A Casa Cultural Soberano, localizada no 3º Distrito, em Itaipava, surgiu em maio deste ano, com o intuito de fomentar a cultura no município. E neste fim de semana vai receber o primeiro grupo internacional. Domingo, dia 18, nós vamos ter a nossa primeira atração internacional, que é um trio de jazz nova-iorquino, norte-americano, né, que vai se apresentar um dia no Rio de Janeiro, no dia 17, sábado, e no dia 18 vai se apresentar na nossa casa aqui em Petrópolis. A gente quer exatamente uma célula que a gente está construindo, que a gente possa moldar essa célula para todo o município, para todo o estado, para todo o Brasil. Enfim, a cultura para a nossa visão é uma das coisas mais importantes. E olhem só, gente, estava dando uma olhada aqui, porque a Serra Serata, festa que celebra a cultura italiana, começa hoje em Petrópolis. Vão ser 2 fins de semana de celebração com programação que acontece no Palácio de Cristal. Em 2 fins de semana, dos dias 15 ao 18 e 22 a 25 de setembro, a Serra Serata toma conta de Petrópolis. A festa que celebra a cultura italiana vai ser aberta nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, com a apresentação da Banda do Batalhão, os tradicionais gondoleiros levando o clima de Veneza para os jardins do palácio e uma exposição sobre Teresa Cristina, além de shows com canções italianas. Exatamente o que a Serra Serata traz é a presença, é o brinde da vida. Por isso ela se chama esse ano La Vita è Bella, a vida é bela. E realmente é. E nós temos que aprender a vivenciar a felicidade, a alegria, a fraternidade, o companheirismo, que é o que todos nós precisamos.
O legado italiano está na memória de todos, mas principalmente na dos mais de 115 mil descendentes italianos que vivem em Petrópolis. A primeira italiana a chegar na cidade, ainda na época do Império, foi a imperatriz Teresa Cristina, natural de Nápoles, no Reino da Itália, que vai ser homenageada durante o evento. A cultura italiana vai ser celebrada com exibições de filmes, palestras, contação de histórias, shows, dança e, claro, a tradicional gastronomia italiana. Os pratos servidos nas 30 barracas fazem parte do cardápio elaborado pela Casa de Itália. Não só gastronomia, arte, porque nós temos o Centro Cultural Teresa Cristina de Bourbon, as Duas Sicílias. Temos eventos, né, shows, contação de história, tem uma programação toda infanto-juvenil. Nós também iremos participar de algumas que é surpresa. E regada a bom vinho, a cerveja, porque o italiano também bebe, e muita alegria. Vai ser uma festa bem bonita. A expectativa do setor hoteleiro para o período do Serra Serata também é positiva. A previsão do Convention and Visitors Bureau é a de alcançar 90% de ocupação dos 6.300 leitos em 118 meios de hospedagem da cidade nos fins de semana de setembro, em especial para as datas do evento. Oh, beleza. E olhem só, e por falar em abertura da Serra Serata hoje, a X da Questão Produções, por meio da interpretação da atriz Vânia Moreira, devidamente trajada de Imperatriz Teresa Cristina, marcará presença na abertura da 13ª edição da Serra Serata nessa quinta-feira, 15 de setembro, a partir das 18 horas no Palácio de Cristal. E olhem só, a atriz Vânia Moreira interpreta a Imperatriz há pelo menos 5 anos e já participou como a ilustre personagem dos espetáculos Sarau da Boa Vista, Memórias de Teresa e do Acender das Luzes do Natal Imperial em 2021. Na atividade na Serra Serata, ela divide as atenções com representantes do poder público e dos descendentes das famílias italianas e fará fotos com todos. Então tá aí, mais uma ação, mais uma atração na abertura da Serra Serata hoje. Bacana, hein? E, gente, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para hoje? Exatamente, vamos lá. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Nova Friburgo, amanhã será de céu encoberto, assim como à tarde e à noite. Ainda há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a manhã. E à tarde e à noite, há possibilidade de céu nublado e chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, amanhã também será de céu encoberto e à tarde pode registrar chuva fraca. E no período da noite terão pancadas de chuva isolada. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 12 e máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, o céu estará encoberto e a previsão é de chuva apenas na parte da noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a manhã. E na tarde e noite, o céu ficará nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. E em Três Rios, o céu estará encoberto. A previsão é de chuva apenas na parte da noite e o município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. Para todas as cidades citadas, os ventos serão fracos e, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou 199 da Defesa Civil. Gente, nosso tempo estourou por hoje, a gente fica por aqui, mas amanhã a partir de 7h30 estaremos de volta com você, trazendo muita informação. Tchau. Tchau, tchau.
a TV do Correio da Manhã.